É um prazer poder estar discutindo aqui com todos vocês. Primeiro também gostaria de parabenizar, então, o canal, né, porque são 2 anos. Esse tipo de iniciativa, como os outros companheiros aqui que já fizeram suas intervenções apontou, é uma iniciativa bastante importante, né, porque a gente vive num momento contra-revolucionário gigantesco, né, acho que internacionalmente pensando, né, e o Brasil não foge à regra. E os veículos de comunicação que se propõem fazer uma análise crítica profunda da realidade, né, devem ser louvados, né? Então, acho que o canal, parabéns para você, para o André. A iniciativa o resultado aqui a gente vê e demonstra a importância, né, desse tipo de iniciativa. Bom, pessoal, meu nome é Jean, eu sou ex-operário, sou professor de História, né? O Guilherme me convidou para falar, então, de conjuntura nacional e os desafios da esquerda, né? Eu penso que para falar de conjuntura internacional, a gente precisa contextualizar isso e fazer sempre a relação com a questão internacional, né? Então, eu gostaria de iniciar, eu coloquei aqui 5 pontos para desenvolver nesses 15 minutos. Alguns pontos aqui, conforme eu for iniciando, eu vou anunciando eles. O primeiro ponto é a crise internacional do capital. Eu acho que tem que levar em consideração que a crise que ocorre, que a gente vê, vivencia, sente aqui no Brasil, é uma crise internacional, né? E a crise internacional do capital, ela não é uma crise internacional exclusiva de 2022 ou de 2008, 7, 8, 9, né? 2008, 2007, 2009, mas a crise internacional é uma manifestação de uma determinação da própria sociedade capitalista, né? O capital já demonstrou sua primeira crise nos anos 50, a partir dos Estados Unidos, né? Em especial em 1857, a partir de Nova York, né? As ações eram negociadas em Nova York já naquele momento, e a partir da quebra das empresas em Ohio, né, essa crise vai generalizando, né? Uma vez que quebra a bolsa de Nova York quebra também, tem respaldo isso de acontecimentos na bolsa de Londres e assim vai. 1850, 1875, outra crise também gigantesca. 1890, os anos 90 do final do século XIX, outra crise gigantesca. Começo do século XX, né, se pensar ali final dos anos 20, né, 1929, enfim, outra crise gigantesca. Anos 70, outra crise gigantesca. E no início dos anos 2000, 2007, 2008, 2009, né, outra crise e outra crise agora. Ou seja, as crises são imanentes ao sistema capitalista. Não existe capital, não existe capitalismo, um sistema gerado, regido pelo capital, sem crise. As crises fazem parte, né? Então, acho que é importante entender que essa não será a última crise, considerando que o sistema pode continuar existindo, e me parece que vai continuar existindo, outras crises virão. A gente está no epicentro de uma... Não sei se é o epicentro ainda, mas a gente está no auge de uma grande crise do sistema capitalista, né? Então, é importante dizer isso, né? Porque nesse contexto dos anos 2000, 2019, 2000, 2021, 2022, a gente tem o desenvolvimento da pandemia, né? A crise pandêmica, assim conhecida, né? A crise pandêmica assolou e assola ainda a população de trabalhadores nesse planeta. Mas a pandemia é um elemento importante que veio a se somar à crise do capital que já existia, né? Ou seja, o sistema capitalista já estava numa crise gigantesca, a pandemia vem para poder, de fato, colocar a cereja no bolo, né, dessa crise desenvolvida pela própria burguesia. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa crise pandêmica, ela demonstra, ela escancara, né, as contradições da sociedade capitalista, ela escancara a própria crise do sistema capitalista, aumentando, né, a exploração e as opressões em relação à classe trabalhadora, né? A gente vê isso com o número de desempregados, etc. Depois eu coloco isso em termos nacionais aqui. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela agrava a crise do capitalismo, e quem sofre com isso, né? No caso do Brasil, mais de 600 mil mortos, assassinados, né? Mortos é eufemismo, é assassinado no caso do Brasil, assassinato, né? É a classe trabalhadora, sem dúvida alguma, né? Bom, o segundo ponto que eu queria colocar aqui, dialogando com esse primeiro, é o pensamento burguês, né? Burguês aqui, eu sou meio antigo, né? Eu trabalho com categorias que o Marx desenvolveu e outros revolucionários também. A burguesa aqui enquanto membro de uma classe social, a burguesia, né? Não acabaram as classes sociais. Então, a burguesia, os seus intelectuais, tem uma forma de explicar diferente dessa, né? De que as crises, elas não são inerentes ao capitalismo, que elas não são imanentes ao capitalismo, que elas fazem parte do funcionamento do capitalismo.
para os intelectuais da burguesia, as crises são episódicas, são exógenas. O sistema é muito bom, é o que temos de melhor, é o que conseguimos historicamente desenvolver de melhor, e aí, episodicamente, de forma exógena em relação ao próprio sistema capitalista, algum erro acontece e essas crises são geradas. Bom, é um pensamento, é uma explicação conservadora, né? Ou seja, aquela preocupação em explicar de forma a conservar aquilo que está aí, né? Então, essas crises seriam episódicas, totalmente contraposto ao pensamento do Marx, né? Eu também gostaria de colocar aqui meu posicionamento político, qual é o chão social, né, que eu falo. Eu falo a partir de uma tradição revolucionária, né, que busca em Marx, Engels, Trotsky, Lenin, enfim, tentar entender os revolucionários emblemáticos aí da esquerda revolucionária, esse momento que nós vivemos, né? E, de acordo com esses pensadores, que não foram só autores, pensadores, acadêmicos ou coisa desse tipo, são militantes revolucionários que passaram e dedicaram sua vida toda a organizar a classe trabalhadora com partidos revolucionários. Preciso enfatizar isso, com partidos, não tem essa de sem partido. Para quem defende a proposta ou um programa revolucionário, partido é central, né? Esse papo de sem partido está em outro campo, né? Em outro campo que não do pensamento revolucionário. Então, para o pensamento burguês, que também concorda com essa ideia de que partidos são importantes, essas crises seriam episódicas. Portanto, identificar-se-á o problema no corpo problemático deficiente, soluciona-se o problema e o sistema anda normal. Bom, isso aqui é muito importante, né? Porque parte da esquerda, depois eu vou tentar dar minha contribuição a partir do meu juízo, evidentemente, o que significaria essa esquerda, né? Bastante genérico, bastante plural e genérico. Parte da esquerda, que eu vou chamar de esquerda reformista, vai abraçar essa perspectiva aqui, né, do pensamento burguês, né? Ou seja, o sistema é a melhor forma que tem. Tem problemas e a gente precisa melhorar esses problemas. Bom, esse é um pensamento bastante equivocado em relação à perspectiva, pelo menos dos clássicos revolucionários, como Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Krupskaya, Inessa Armand, Rosa Luxemburgo e aí vai. Porque não seria possível, né, melhorar o capitalismo. E parte da esquerda reformista vai abraçar essa perspectiva burguesa, né, de entender que as crises são episódicas, exógenas e podem ser sanadas, né? Bom, é um contrassenso, uma incoerência, porque as crises capitalistas no sistema capitalista, pela burguesia dirigido, não tem como ser sanada, porque significaria pensar a própria burguesia extinguir o capitalismo, né? Irracional, entra no campo do irracionalismo, né? As crises são inerentes, né, nessa perspectiva revolucionária. Pensar que as crises são episódicas é um equívoco muito grande, né? Mas é uma coerência muito grande em relação ao pensamento burguês, né? Bom, esse apontamento feito, o tempo voa, né, gente? Um terceiro apontamento que eu queria colocar é sobre, então, o pensamento do Marx sobre a crise, né? Vou tentar ser um pouco rápido aqui. As crises, como eu já falei, elas são inerentes para o Marx, né? Marx no Capital, né? E quando eu cito Marx no Capital, não é como acadêmico, pessoal, é como militante revolucionário. Estou citando um quadro importante da história do movimento operário. É nesse sentido que eu cito Marx aqui apenas, né? Marx nunca foi acadêmico, nada dessas coisas, né? Pelo contrário, brigou a vida inteira com um monte de intelectuais acadêmicos. O pensamento do Marx, então, vai entender que as crises são imanentes. Ele vai trabalhar com a ideia, bebendo Ricardo, Smith, mas sobretudo em Ricardo, né, da composição orgânica do capital. Não dá para... Seria uma outra live isso aqui, mas o capital tem uma certa organicidade, né? Só que pelo excesso de produção, evidentemente, isso gera uma crise, né? Para poder sair dessas crises, a tendência do capital é a crise, como eu disse agora há pouco, né? Marx vai dizer, existe uma lei tendencial de queda da taxa de lucro. Existem muitos outros elementos. Esse é um elemento central. Atenção, muitos outros elementos. Esse é um elemento central, né? E quando acontece da queda, e vai acontecer de tempos em tempos, não parto aqui do princípio de que de tantos em tantos anos dá para prever, não dá para prever, né? É uma lei tendencial, não é uma lei absoluta, né? Fixa, rígida. É uma lei tendencial, né? A tendência é cair, a taxa de lucro cair, né? E quando essa taxa de lucro cai, a burguesia vai ter as suas ações políticas que propõem contratendências diante dessa lógica de queda tendencial da taxa taxa de lucro, perdão. E como é que a gente identifica, durante esses vários momentos de crise na história, as contratendências da burguesia? Hoje nós usamos uma expressão que talvez sintetize bastante bem. São os planos de austeridade, né? A classe trabalhadora vai sofrer uma série de ataques da burguesia.
seja diminuir coisas clássicas que o Marx traz lá no próprio Capital, né? Seja a diminuição de salários, a busca por novos mercados, né? Se a coisa não está boa aqui para aumentar a taxa de lucro, eu tiro daqui minha empresa e levo para outro lado, né? Olha o que a Ford fez. O exemplo clássico no Brasil é a Ford, mas as indústrias automobilísticas e outras empresas também, né? Ou seja, aonde é mais rentável, aonde de fato eu contribuo, né? Levando minha planta, desenvolvendo onde não tem, mas enfim, transferindo onde tem para onde não tem, em que a taxa de lucro aumenta. Então, essa questão do comércio internacional é muito importante. Marx fala comércio internacional, mas ele está falando desse sentido de buscar, né, novas formas, espaços dentro desse mundo globalizado, né, dessa mundialização do capital, em que a taxa de lucro seja mais interessante. E outro elemento central, ele fala uns 6, 7 elementos lá no Capital, estou pegando aqui de forma muito resumida, é o Exército Industrial de Reserva. Né? Ele fala mercado excedente de trabalhadores. Né? Esse Exército Industrial de Reserva é extremamente importante. E diante das crises, o Estado tem um papel muito grande, papel fundamental, histórico, papel histórico. Isso já é identificado pelos revolucionários, né, desde no mínimo, desde 1848, né? No mínimo, formalmente, a partir disso que a gente chamou de marxismo, depois se chamou de marxismo, no mínimo desde 1848 já se entende que o papel do Estado é central em relação aos interesses comuns da burguesia enquanto classe, né? E, nesse sentido, o Estado vai agir, né? E hoje, de uma forma muito mais aperfeiçoada, para poder implantar essas contratendências, esses planos de austeridade. A gente pode olhar para a Grécia, a gente pode olhar para a Espanha, a gente pode olhar para Portugal, a gente pode olhar para a Bolívia, a gente pode olhar para a Venezuela e, evidentemente, para a Argentina e Brasil. Né? Então, a gente pode ficar à vontade, é bem democrático nesse sentido. Então, para a implantação desses planos de austeridade, o papel do Estado é central. Né? E aí eu vou tentar ter um pouco mais aqui minha fala para o Brasil. Né? O Brasil é um Estado, né? É um Estado capitalista, né? Dentro da lógica de todo esse sistema. Né? Um Estado capitalista que, como tal, né, é literalmente... Quantos? 3. Obrigado. Também tem que reproduzir essa lógica de reprodução do capital. Né? Não foge à regra, não é um sistema capitalista à parte, sui generis. Né? Tem as particularidades, evidentemente, como qualquer lugar tem. Né? Mas está dentro de uma lógica de funcionamento do capital. A gente tem uma conjuntura hoje, né? Extremamente decadente, eu disse reacionária, queria enfatizar isso com alguns números, né? Ou seja, a gente tem um salário de R$ 1.200, R$ 1.200 alguma coisa, de reais, né? Sendo que, enfim, aluguel, comida, os outros índices que a gente pode observar pelas próprias agências burguesas, né? Demonstram concretamente que não é possível sobreviver com o mínimo de dignidade nesse sistema. Né? Ou seja, a gente tem uma inflação em torno de 11%, né, de acordo com o IBGE, 11,73%, né? Ou seja, o preço, né, ao consumidor elevadíssimo, um salário baixíssimo. O Diese fala de R$6.000, né? R$6.500 e 25 alguma coisa, deveria ser o salário real necessário, de fato, né? Não nominal de 1.200 alguma coisa. Né? Ou seja, com a inflação lá em cima, né? Desemprego com mais... batendo as casas dos 12 milhões de brasileiros. A gente tem 200 e poucos milhões de brasileiros. Né? De acordo com o IBGE, que é uma fonte conservadora de dados, é uma fonte conservadora, sem uma ilusão com o IBGE, é uma fonte importante, porém conservadora de dados, são 12 milhões de desempregados no Brasil hoje em dia. Né? O número de pessoas em situação, que é um outro eufemismo, né, em situação de vulnerabilidade alimentar, chega próximo a 120 milhões. O Brasil tem 212 milhões. 120 milhões, algo próximo disso. Né? Então, nesse sentido, os desafios da esquerda são desafios tremendos. Né? E aí, eu vou esperar até o próximo momento para poder desenvolver um pouco mais. Que esquerda é essa? Né? Finalizo dizendo o seguinte, né? Quando a gente fala assim, conjuntura, diante dessa conjuntura, quais os desafios da esquerda? A gente precisa delimitar que esquerda nós estamos pensando. Né? Os companheiros aqui foram muito honestos intelectualmente em se colocar a partir de onde estão falando, isso é muito importante no debate. E eu também sou muito honesto em me colocar dentro de uma perspectiva de esquerda que questiona, né, essa própria concepção de esquerda, né, porque ela é um grande guarda-chuva, e debaixo disso aí tem muita coisa, né, muita coisa, eu acho perniciosa para os interesses materiais e de humanização, de formação humana da classe trabalhadora. Então, esses desafios da esquerda é muito importante a gente vocês colocarem isso como proposta de debate, e a gente pensar que esquerda nós estamos falando, né, essa defesa
Eu penso a esquerda a partir da defesa de um programa revolucionário, que eu tenho total acordo com o Galvão falou aqui, que não vê isso hoje. Eu também tenho total acordo. Só que também eu penso, camaradas, que tarefa nossa, se isso não está colocado no debate hoje, a gente tem que colocar isso no debate, né? Enfim, são desafios, são tarefas nada fáceis, né? Coisa que o diletantismo jamais vai dar conta de dar respostas, né? Enfim, e é uma urgência para ontem tudo isso, né? A gente tem as demandas da classe trabalhadora, né? E qual é o programa revolucionário, não de papel é fácil fazer isso, né? Mas de fato, né? Qual o programa revolucionário que busca atender as demandas da classe trabalhadora, no sentido dela se humanizar de fato, né? Hoje eu não vejo isso no Brasil, não vejo nas propostas, muito menos nas propostas eleitorais, e também nos partidos que se reivindicam revolucionários, né, de esquerda, talvez, muitos aí até com o cajado de Moisés na mão, falando que sou mais revolucionário que os outros, etc. Jair, Jean. Então, nesse sentido, concluindo, né, a gente está numa situação histórica de uma crise tremenda, ela não é nova, ela é estrutural, ela vem de longa data, né, e os desafios para superar tudo isso perpassa um programa revolucionário, né, de fato, não abstrato, né, mas daí a gente pode continuar debatendo depois. Obrigado. É, maravilha, né, Jean. Então, né, vamos aí, né, como não tem aí por enquanto comentários, perguntas, acho que a gente já pode já fazer as considerações finais e se vocês quiserem, né, elaborar mais aí as suas apresentações. Então, né, como o Jean foi o último, né, a falar, ele vai ser o primeiro, né, para poder continuar, né, o seu pensamento que tá. Então, deu uma travada, já você tem de 5 a 10 minutos para poder falar. Tá legal. Bom, eu vou continuar a linha de raciocínio aqui para concluir, né? Então, acho que um desafio muito grande nosso hoje em dia é a questão da organização, né? Eu tenho desacordo absoluto com a ideia de que a gente tem que escolher o menos pior, né? Isso é uma caracterização bastante típica da União Soviética, né? Agora, isso também não quer dizer que a gente não deva considerar a dificuldade, a gente tem que ter noção do tamanho dessa tarefa, né? E como eu disse, pensar um programa revolucionário não de forma abstrata. De forma abstrata, eu acho que já tem até um conjunto até interessante de organizações que defende isso no Brasil, né? Agora, um programa revolucionário não abstrato é aquele programa construído pela própria classe trabalhadora, né? Enquanto classe, enquanto classe. Eu acredito no desenvolvimento de partidos de quadros, né, formados pelos próprios trabalhadores. Eu acredito muito, meus camaradas, que quem sabe resolver o problema, por exemplo, lá do bairro X, é quem mora lá no bairro X. As outras contribuições são sempre bem-vindas. Mas quem conhece melhor as demandas, por exemplo, das opressões, são os próprios oprimidos, né? A própria classe trabalhadora. Aquela ideia de que uma fábrica só pode ser gerada, gestionada, fazer ela funcionar só por conta dos intelectuais que a burguesia coloca lá, os chefes, os patrões, etc., é equivocadíssimo isso, né? A classe trabalhadora tem total competência, né, para tocar a fábrica, porque, de fato, ela já toca uma fábrica, né? Mas isso demanda um programa político que encare, sem medo, saltos tremendos de qualidade de ação política, né? Boa parte da esquerda, né, e aí entrando um pouco nessa questão, joga a perspectiva de mudança daquilo que é para ontem, nós sabemos, né, para as eleições. Meus camaradas, as eleições nunca mudaram a realidade da classe trabalhadora em nenhum lugar da história do capitalismo. Não existe nenhuma revolução. Estou falando, é claro, para aqueles que defendem a revolução, né? Para aqueles que defendem as reformas, né, um Estado, um estado com mínimo de fome, um mínimo de desemprego, aí tudo bem, tem até coerência aí, né? Está aí o Alckmin, que não vai me deixar mentir jamais, e o PT com força, né? Mas numa perspectiva revolucionária, a gente precisa, né, encarar desafios maiores, né? Ou seja, qual é a hora de falar de revolução? Eu disse para ontem, inclusive, isso, né? Ou seja, é o momento de fazer
continuar fazendo o trabalho, né, junto à classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora pode mudar tudo isso aí, né? Agora, as dificuldades são tremendas, isso não vai ser feito por uma pessoa, duas pessoas, é um processo de longa duração, né, que no curto prazo, né, não vai ser feito, não vai ser feito. Observem, as eleições, né, eu dizia, né, nunca mudou a realidade da classe trabalhadora as eleições, né? Se eu pensar isso com um fundamento revolucionário, em um fundamento revolucionário, uma fundamentação, uma perspectiva revolucionária, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não muda a realidade da classe trabalhadora substancialmente. Agora, se eu tenho um pensamento revolucionário, uma chave reformista, é claro que eu vou achar que é muito mais importante ter um salário de R$ 5.000 do que o de R$ 1.200, né? E de fato é. A questão é, numa perspectiva revolucionária, a gente tem que discutir os fundamentos, a própria propriedade privada, o próprio assalariamento, né? Isso eu não vejo as esquerdas fazendo. Pelo contrário, né? É uma crise histórica, não é de agora, é uma crise histórica de direção revolucionária, é uma crise que faz com que a classe trabalhadora acredite no menos pior, né? E o que está dado hoje aqui na conjuntura, diante do processo eleitoral do Estado, é escolher hegemonicamente, em tese seria, escolher hegemonicamente entre Lula e o Bolsonaro. Eu digo nenhum dos dois, né? Ou seja, isso é uma pobreza política absurda, né? Ignora toda uma trajetória de luta de outras organizações que também estão aí se colocando, né? E o principal, né? É a crença no processo eleitoral. Para buscar uma conclusão, esse processo eleitoral, pensando para o Poder Executivo, já tem um vitorioso. É a burguesia. A burguesia já venceu as eleições, não precisa esperar o final do ano. A burguesia já venceu as eleições, né? Seja Lula, Bolsonaro, né? Ou ainda essa terceira via. Eu nunca vi os programas de TV da burguesia gastar tanto tempo querendo uma terceira via, né? Um Simone Tebet, por exemplo, que eu acho que é o nome mais baixamente cotado. Ou seja, a burguesia já venceu essas eleições, né? A classe trabalhadora, e sobretudo setores de vanguarda, revolucionários, tem que fazer um outro tipo de trabalho, não apostar as fichas nas eleições. O Lenin já falava, a gente tem que participar do processo eleitoral, mas com um objetivo muito nítido. Os revolucionários participam das eleições para propagar um programa revolucionário, para agitar um programa revolucionário, né? Não simplesmente para aceitar o menos pior. Isso é uma perspectiva do stalinismo, né? É a política dos campos burgueses progressistas. Isso é antigo já, né? E muito atual ao mesmo tempo. Então, são desafios tremendos, né? Não quero colocar aqui o cajado de Moisés, né? Ou seja, são desafios, são tarefas que a gente tem que encarar. E não pode deixar para amanhã. Vejo muitos camaradas da esquerda reformista falando, não é o momento de falar de revolução, não é o momento de fazer a crítica. Está equivocado. Imagina, onde é que busca respaldo numa tradição revolucionária essa afirmação? Né? Pode buscar em Kautsky, em Bernstein, ou seja, mas não na tradição revolucionária. Né? Ou seja, a crítica desapiedada já é defendida pelo pensamento, por exemplo, do Marx desde 44. Desde 44, quando era um garoto. Né? A crítica desapiedada da realidade. A gente precisa fazer isso. Né? Não fazer essa... Eu acredito, e estou muito confiante, estou certo, que o abandono da crítica desapiedada levou setores progressistas, né, por exemplo, a se aliar com a ultradireita. Né? Agora, é claro que existe um degradê, né, também em relação à direita, da mesma forma que existe em esquerda. Né? Mas uma aliança, por exemplo, como a do PT e Geraldo Alckmin, eu fico imaginando os camaradas sérios que existem lá ainda dentro do Partido dos Trabalhadores para poder justificar isso. Né? Ou seja, vai ter que cair no campo do menos pior. Isso é um campo altamente antirrevolucionário. Né? E são desafios gigantescos, camaradas. Eu não quero finalizar aqui com uma única palavra. Né? São desafios, a gente achar que não são desafios e que está tudo certo, basta eleger o Lula, ou basta eleger o menos pior, e que o mundo vai melhorar. Não vai melhorar nunca se a esquerda é revolucionária, pelo menos aqueles que se reivindicam como revolucionários, não colocar um programa em uma discussão necessária, não abstrata, mas concreta, junto à classe trabalhadora, a gente, enfim, a humanidade vai perecer, muito provavelmente. Né? Muito provavelmente. Então, acho que é isso. Não sei como é que está o tempo aí, Guilherme. O meu aqui... Ainda tem um tempinho, né? Tem uns 3 minutos no relógio. Então, assim, são desafios tremendos, né? Tremendos. Né? Agora, o problema que eu vejo é que a discussão, muitas vezes, ela ignora os fundamentos do debate. Né? Ou seja, parto do fenômeno, parto do que está dado aqui no tempo presente, nessa realidade mais imediata, né? Sem mediações, imediata nesse sentido. Né? E, claro, que se partimos a partir da imediaticidade da coisa, tem até, aparentemente, uma coerência buscar o menos pior. Mas, atenção, quando a gente busca o debate a partir dos fundamentos, né, de uma perspectiva revolucionária, alguma coisa está muito errada. Está muito errado, porque não posso acreditar que um Estado
da forma que ele é historicamente constituído. E pode esquecer Marx, pode ir lá em John Locke para poder pensar o Estado hoje. Né? Ou seja, a forma que o Estado está fundado, com os elementos cirúrgicos dos dias de hoje, digo, nos últimos 2 séculos, acreditar que é possível qualquer tipo de emancipação da classe trabalhadora pelo Estado é um atalho muito grande, é um descaminho. Né? Acho que não ajuda a classe trabalhadora nesse sentido. Né? É claro que eu procuro entender os meus interlocutores, aqui no debate ou fora do debate, enfim, no dia a dia, que pensam diferente, né? Que eu achei importante. Mas eu acredito que a perspectiva de uma esquerda reformista é bastante equivocada, porque ela faz o jogo da democracia, né? Na tradição trotskista, a gente chama isso de reação democrática. Né? A burguesia usa muito do reformismo, é claro, e incentiva, inclusive financiando partidos e organizações reformistas, para fazer o jogo do menos pior. O campo político dos revolucionários não é o menos pior. Né? Eu tenho acordo que a democracia é o melhor dos regimes para a classe trabalhadora se organizar, mas não perdendo a perspectiva. Né? Ou seja, a democracia burguesa é essa mesmo. Né? É o melhor dos sistemas, tendo como contrapartida, por exemplo, a Rússia monárquica, né? Tendo as monarquias como referência, etc. Mas é isso, camaradas. Tem muita coisa para dizer, né?